Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma semana para estar junto com você, nosso querido adolescente, de mais uma aula da nossa EBD. É a nossa EBD online que acontece toda semana aqui no canal da EBD Restinga no YouTube. Se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreva, acione o sininho de notificações para receber novos vídeos, né? Para você saber quando chegam novos vídeos, tá bom? Deixe seu joinha, deixe seu like, curte, né? Nos alegramos com a participação de cada um de vocês. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu nome é Esther. E também nós queremos agradecer ao nosso pastor que nos apoia neste trabalho, pastor João Fritz. Que Deus abençoe a nossa igreja, todos os nossos adolescentes ali do distrito e as suas famílias. E queremos te convidar neste momento, para dando abertura nessa lição, a fazer uma oração. Amém? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa a qual o Senhor tem nos dado. Por estarmos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra. A Tua palavra que é maravilhosa, Senhor. Então que neste momento nossos adolescentes e todos aqueles que estão assistindo possam estar com seus corações, seus ouvidos, sua mente aberta para receber de Ti, Senhor, aquilo que Tu tens reservado para nós hoje. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos na lição de número 9 da revista de adolescentes, né? Trabalhamos com a revista de adolescentes da editora CPAD. E essa é a revista dos adolescentes de 13 a 14 anos, tá bom? Onde o assunto que nós estamos nesse primeiro trimestre de 2021, tratando sobre as cartas, né? As cartas de Paulo, tá? Aprendendo com essas cartas, aprendendo com Paulo, o que o Senhor inspirou ele para poder, então, escrever para as igrejas, tá bom? Então, adolescente, abra o seu coração, pegue a sua Bíblia, você que ainda não pegou, compartilhe este vídeo com seus amigos, aí, com seus colegas, com seus familiares. Vamos juntos, em unidade, levar a palavra do Senhor para as pessoas que precisam, tá bom? E tem muitas pessoas, aliás, que precisam escutar a palavra do Senhor. Então, a gente está aqui como instrumento do Senhor e você, adolescente, pode nos ajudar a levar essa palavra às pessoas que precisam, tá bom? Então, vamos lá. A nossa lição de hoje tem um título, olha, muito bonito, mas que nos faz pensar muito, sabiam? Então, fala sobre Cristo vem, isso mesmo, Cristo vem, Jesus está voltando. Aí eu me lembrei de um louvor que tem lá na harpa cristã que fala que nossa esperança é a sua vinda. Nós que já aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa esperança é a vinda, é a volta de Jesus, porque sabemos que quando Ele voltar nas nuvens para buscar a igreja, nós subiremos junto com Ele e ali moraremos na Nova Jerusalém. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, adolescente. Preste bem atenção. Tá bom? Nós já temos falado sobre a santidade, que é preciso ter santidade, e a santidade é um processo que vai acontecendo até a volta de Jesus. Então, nós precisamos estar exercitando isso em todo tempo, sempre, tá? Não se esqueçam, não é por um período curto, não, mas em todo tempo, até Jesus voltar, precisamos buscar estar em santidade ao lado do Senhor, diante do Senhor. Tá bom? Então, já pegou a tua Bíblia? Vamos ler lá nosso texto bíblico em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Tá bom? Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 12. É um texto muito importante, é um texto, como toda a Bíblia, que faz diferença nas nossas vidas, tá? E precisamos compreender muito, tá bom?
Então nos diz assim a palavra do Senhor, que tem por título: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está falando, então, esta carta à igreja de Tessalonicenses, tá bom? Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem na iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, obstando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria? Com defeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então serão de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais e prodígios da maneira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos? É porque este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus queridos, nós temos aqui uma palavra que vocês precisam entender. O que é apostasia? O que é apostasia? Apostasia é a negação da fé, né? De algo que está acontecendo. E Paulo tem nos dito aqui, nessa leitura bíblica, está falando sobre a apostasia. Então, precisamos compreender. Leia novamente o texto e agora você vai compreender então o que Paulo está falando aqui quando se refere à apostasia. Certo? Outra questão, a gente precisa que o texto nos fala que tem alguém detendo, né, a ação aqui. Vamos ver aqui qual é o versículo. Aqui, ó. Versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o inimigo, né? De fazer, de operar mais e mais ainda? A igreja. Nós. Sabe por quê? Porque nós estamos anunciando o Evangelho. O Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que está conosco, né? E então nos faz entender estas coisas. Que a igreja está detendo a operação maior do inimigo na face da terra. Mas quando a igreja subir, então de fato o anticristo tomará conta da nação, do mundo e fará coisas terríveis, né? Já pensamos, já estamos preocupados com tantas notícias em decorrência da pandemia, mas gente, coisas piores ainda acontecerão. Então é importante que a igreja se levante hoje em oração e marche, né, anunciando o Evangelho, falando de Jesus, para que muitas pessoas aceitem,
né? Porque nós sabemos que apenas há dois caminhos: a vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. A vida eterna no céu vai ser uma vida sem choro, sem tristeza, sem doenças, né? Mas a vida lá no inferno vai ser uma vida de choro eterno, de tristeza eterna. Então existem dois caminhos. Qual que você vai escolher? Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Precisamos estar preparados. E como que nós vamos nos preparar? Nos santificando, dia após dia. Certo? Nosso destaque da semana, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Aleluia! Certo? Então, nós precisamos entender que sim, Jesus virá, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Mas o certo é que ele já está às portas e logo, logo ele voltará, porque a Bíblia nos ensina ainda que o tempo de Deus é diferente de nós, do nosso tempo. Ele é contado diferente, certo? E nós precisamos ter esperança, né? De que Jesus vai voltar e permanecer firme, nos santificando e nos preparando. Uma noiva, quando vai casar, ela não se prepara durante todo um tempo? Faz enxoval, não é mesmo? Se prepara, então quando chega o dia do casamento, tem muitas noivas que vão para um lugar especial para relaxar, né, para se preparar, e para quando chegar a hora de ir até o encontro do noivo, ela está pronta, bonita, cheirosa. Então, nós somos a noiva, Jesus é o noivo, e nós devemos buscar estar nos preparando todos os dias. Então, o comentarista da nossa revista nos diz o seguinte: desacreditada pelos céticos, porém aguardada por centenas e milhares de cristãos espalhados pelo mundo, a segunda vinda de Jesus é uma promessa bíblica que está prestes a ser cumprida. Basta um olhar atento para reconhecermos que os sinais que antecedem a volta de Cristo estão aceleradamente se cumprindo em nossos dias. O que é cético adolescente? Cético é aquele que não acredita em nada, aquele que duvida de tudo, aquele que não tem crença. Mas o que eu acabei de dizer é que devemos ter esperança. Quando nós temos esperança, porque nós cremos em algo que vai acontecer. E a volta de Jesus é certa. Jesus disse: eis que vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos, não foi? E ainda também a sua palavra diz que ele vai voltar para buscar um povo santo, zeloso de boas obras. E o nosso destaque fala, de que vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. O que você tem feito para Jesus? O que nós temos feito para Jesus? Aí vai falar sobre as obras. E nós já tratamos disso, aqui na nossa classe de adolescentes. A segunda vinda de Jesus, então. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nosso Senhor atestou que um dia, após sua morte e ressurreição, retornaria à terra para buscar a sua igreja. E uma dessas referências encontramos em Mateus 16, 27, 24, 30, 32, 51. E lá em Marcos também, capítulo 13, 31 a 36 e João 14, 3. E os anjos, então, ratificaram essa promessa lá em Atos 1, 11. E a segunda vinda do Senhor é a maior promessa para os salvos. Ela é a bendita esperança da igreja. A igreja está se preparando, nós estamos nos preparando. E nós precisamos esperar
Esperar com confiança, com alegria. Jesus está voltando, aleluia. E a segunda vinda de Jesus, adolescente, ela vai ter duas fases distintas, duas fases diferentes. Sabe quais são elas? Bom, a primeira, Jesus está falando aqui sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento da igreja? É encontro da noiva com o noivo nos ares. Jesus vai vir nas nuvens e nós vamos ao encontro dele. Ele não vai pisar aqui na terra, mas ele vai estar nos ares, nas nuvens, nos aguardando e nós vamos ao encontro dele. E quando nós entrarmos para a Nova Jerusalém, o nosso corpo será outro, isso mesmo, nosso corpo vai ser transformado, glória a Deus. E isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 1. Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. E a segunda vinda de Jesus, quando é que acontece? Então, a segunda volta de Jesus, ela vai ser visível e gloriosa. Sabe por quê? Jesus vai voltar com a igreja. E no final da grande tribulação, para quê? Para livrar o povo de Israel de seus inimigos na batalha de Armagedon, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, né? Zacarias, capítulo 14, versículo 4, leiam lá. Bem como julgar as nações e dar início ao reino de 1000 anos sobre a terra. A expectativa, então, da volta de Jesus deve inspirar e impulsionar cada cristão a uma vida santa e agradável a Deus. Uma vida santa e agradável a Deus é dizer não às obras da carne, certo? É dizer não para as tentações, é dizer não para o nosso próprio eu, certo? Porque nós precisamos estar nos santificando em todo tempo. Segundo tópico, o encontro com o Senhor. Aqueles então que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4 e 16. Ou seja, todos os crentes que durante a vida se mantiveram fiéis a Cristo como Senhor e Salvador serão ressuscitados à semelhança de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e Filipenses 3, 21. Então, adolescentes, olha só, independente do estado de seus corpos físicos, né? Ou seja, nós temos muitos casos de missionários aí que foram judiados, foram maltratados, outros colocaram fogo, né, nos missionários. Então, tiveram seus corpos deteriorados, comidos por animais, reduzidos a pós, carbonizados, que a gente falou, né? Dos corpos sendo queimados. Mas vocês sabem que quando eles ressuscitarem, o corpo deles vai ser transformado? Isso mesmo, né? Então, vai haver uma diferença. Tá? E essa é a grande vitória do salvo sobre a morte, o último inimigo a ser derrotado. 1 Coríntios 15, 21, 26. Quando formos ao céu, então, adolescente, não teremos mais essa imagem física que hoje nós nos enxergamos no espelho. Não, nosso corpo vai ser transformado. Então, isso vai ser maravilhoso. E aqui quem nos fala aqui é a primeira epístola, então, aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele continua o texto dizendo, sabe o quê? Que depois da ressurreição dos mortos, que estiverem vivos serão arrebatados. Nós, né, que estivermos vivos, serão arrebatados. E juntamente com eles, nas nuvens, para habitar com o Senhor para todo sempre. É maravilhoso, né? Olhemos para o céu e imaginemos assim, as trombetas estão tocando, Jesus está nas nuvens. Oh, aleluia! Você pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se preocupe, adolescente. Mas prof, eu não vivi nada, eu não passei nada, eu não casei, eu não namorei.
Espera mais um pouco, Jesus. Bom, tranquiliza teu coração, porque a palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. Se for para ti namorar, casar, ter filhos, ter uma profissão, antes da volta de Jesus, tudo isso vai acontecer. Mas se o Senhor voltar antes de tu viver tudo isso, glória a Deus! Sabe por quê? Porque tu vai para um lugar muito melhor do que esse. Aqui nós somos, né? Aqui vivemos aqui, passamos por aqui como passageiros, como forasteiros, que eu falei no outro dia aqui, né? Nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é na terra. O Senhor criou a terra para que nós habitássemos nela, para que nós cuidássemos da sua criação e para que nós anunciássemos o Evangelho. E tivesse todo esse processo, depois da queda do homem, né, de arrependimento, né, aceitar Jesus e viver servindo ao Senhor, anunciando esse Evangelho. Então, tudo aqui é passageiro. Isso mesmo, tudo aqui é passageiro. Então a gente não pode ficar preso às coisas dessa terra, às coisas deste mundo. Precisamos juntar tesouro onde a traça não corrompe, onde, né, não se estraga. Lá no céu. Lá no céu. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, tá? Bom, o terceiro e último tópico, então, da nossa lição, o império da maldade. Que império é esse? Esse é o império do anticristo. Então, após a igreja ser livre da ira futura, 1 Tessalonicenses 1:10, por meio do arrebatamento, um período de 7 anos será iniciado na terra, o qual é denominado pela Bíblia de a grande tribulação. Então, nesse tempo, adolescente, Deus trará juízo sobre a humanidade por causa de sua incredulidade. A igreja não estará mais aqui. As pessoas vão buscar a igreja, as pessoas vão buscar os salvos em Cristo na igreja e não vão encontrar mais. Nem os pastores, nem o círculo de oração, nem a juventude, as crianças que partiram com o Senhor. E aí vai haver um grande desespero, porque aqueles que hoje estão afastados do Senhor vão querer subir com o Senhor e não poderão mais, porque a igreja já foi arrebatada. Aí vai vir um período de tristeza, um período de dor, sabe? De sofrimento tão grande como nunca se houve, né? Desde então que Deus criou o mundo, esse período de sofrimento, ele nunca foi descrito, porque vai ser um período de muita dor. Aonde então, neste momento, muitos que quiserem então irem para o céu vão ter que dar a sua própria vida. Hoje nós vivemos no tempo da graça, aonde Jesus, né, se fez o Cordeiro, morreu por nós, nos dando a salvação. E devemos aproveitar este tempo, porque quando a igreja for arrebatada, então verá esse período de 7 anos na terra, da grande tribulação, de muita dor, de muito sofrimento. Então a Bíblia revela ainda que a manifestação do homem do pecado, né, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Você sabe quem é o filho da perdição? Pois é, né? É o inimigo, o filho da perdição, o anticristo. Tá lá em 2 Tessalonicenses 2:3 e 1 João 4:3. O príncipe, então, que há de vir e que fará uma falsa aliança com Israel. Daniel 9:26 e 27. Esse é um assunto tão amplo que a gente tem pouco tempo para explicar aqui, tá? Então é importante que você continue estudando essa lição na sua casa, quem tem a revista, ou então você com essas referências bíblicas que eu tenho dito aqui, volte o vídeo quantas vezes for necessário, pesquise, porque é um assunto de suma importância, tá? O anticristo, então, será um governante mundial que usará sua influência para obter o apoio de todas as nações. Então, o que ele vai fazer? O anticristo é a besta que surge do mar, Apocalipse 13:1. Este é o maior líder de toda a história humana, um homem super inteligente, carismático, popular, demagogo, que virá no poder de Satanás. E vai o quê?
vai pregar uma falsa verdade. E muitas pessoas vão cair, né, nesta mentira que ele vai. O que é demagogo, adolescente? Demagogo é um líder que ganha popularidade em uma democracia, explorando emoções, preconceitos. Então, o que está dizendo aqui, né? Ele vai ser um homem carismático, que vai agradar muitos, né? Mas ele vai ganhar popularidade, porque ele vai fazer coisas muito boas. E aí é o perigo de quem ficar nesse período aqui. Se não souber identificar que ele é o anticristo, infelizmente, a sua vida eterna não vai ser no céu. Por isso que eu sempre falo para vocês, ajudem a anunciar o evangelho, ajudem, né, a gente poder estar falando das boas novas, para que muitas pessoas possam herdar o reino dos céus através de Jesus Cristo. Só esse é o caminho, Jesus. Não há outro caminho, tá? Então, olha só, ele vai exercer controle sobre a política, economia e religião. Daniel 11:35. E ele terá como aliados o próprio diabo e o falso profeta, formando assim uma tríade satânica. Entretanto, é importante destacar que o império da maldade não durará para sempre, porque a Bíblia, ela diz que o anticristo e o falso profeta serão derrotados por Cristo e lançados no lago de fogo ardente, inaugurando esse lugar de condenação eterna. Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 a 21. O diabo será então preso por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 22. Durante o milênio e vencido completamente após o final dele. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 10. Então, meus queridos, precisamos, né, da sua ajuda, isso mesmo, da sua ajuda, para anunciarmos o evangelho, para que muitas pessoas possam aceitar Jesus e através de Jesus herdar o reino dos céus e saber que vai ter uma vida eterna de alegria, né, uma vida eterna onde nós veremos Jesus face a face. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que você tem feito para Jesus? Você tem falado dele? Então, vamos lá. Vamos servir ao Senhor, né, com aquilo que ele nos deu. Nesse período de pandemia, uma das ferramentas que ele tem nos dado para levar o evangelho, enquanto lá no início da pandemia a igreja estava fechada, foram as plataformas, né, das redes sociais, do YouTube, e assim nós como igreja estamos anunciando o evangelho. E precisamos continuar anunciando, tá bom? Vamos orar? Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aceite-o neste momento. Confesse seus pecados, reconheça, né, que é um pecador que precisa de Jesus. Deixa ele entrar no teu coração e você vai ver a grande diferença na sua vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Por cada um, Senhor, que tem nos assistido, que tem compartilhado, que tem anunciado o teu evangelho juntamente conosco. Senhor, e essas pessoas que estão te aceitando agora como Salvador, perdoa seus pecados, escreva seus nomes no livro da vida, e que o Senhor possa levantar homens e mulheres, servos tementes a Ti, para poder ajudar estes novos convertidos nessa primeira caminhada. Deus, abençoa os nossos adolescentes, que eles venham compreender a importância de Te servir em todo o tempo. Seja muito, seja pouco, mas o importante é estar te servindo. O importante é estar anunciando as boas novas. Abençoa, Senhor, a cada um e as suas famílias. E fica conosco, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembrando, adolescente, não fique com dúvida. Se surgiu alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que estaremos respondendo para vocês. Ou busque ajuda para vocês lá no YouTube, com os professores, tá bom? Com o pastor, com os líderes de vocês, certo? Deus os abençoe grandemente. Uma boa semana. Na paz do Senhor Jesus. Amém.